abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. O Vasco corre sérios riscos de permanecer na Série B, porque há um problema nos jogos fora de casa. O Vasco ainda enfrenta adversários duros depois deste jogo contra o Londrina como visitante. Tem Sport, que ainda está na briga. Tem o Ituano na última rodada, fora de casa. Então, é uma situação delicadíssima para o Vasco. A 777, a empresa que assume a SAF, perdeu o bonde, deixou a coisa correr, não chamou essa responsa logo que assumiu, mesmo antes, poderia ter feito como o Ronaldo, antes de assinar, já vai tocando o futebol, já vai tomando as decisões. E hoje, diante da bagunça administrativa que foi o Vasco nessa temporada, no meio da transição de associação para a SAF, o Vasco hoje depende de uma coisa só, Abel. Não é da posição na tabela, não é de ter frequentado a do G4, é só a torcida. É a única esperança do Vasco. Se tirar a torcida do Vasco, não sobra nada. Sem a torcida, o Vasco seria candidato a rebaixamento à Série C. Sem exagero. Porque é só olhar a campanha em casa, olhar o que o Vasco tem feito fora e como esse torcedor do Vasco tem sido resiliente. São 4 rebaixamentos, uma permanência a mais na série consecutiva na Série B, muito sofrimento acumulado e ainda assim não abandona o time, continua comprando esse barulho. Eu estava no Maracanã, no jogo de ida contra o Cruzeiro, estádio lotado. Ontem, como visitante, a torcida do Vasco tentando apoiar o time, mesmo com maioria absoluta de cruzeirenses, e nem assim o time dá uma resposta. Mas em São Januário acontece essa química, os jogadores conseguem se motivar de alguma maneira, mas é só nessa base mesmo, do anímico, da motivação, da arquibancada de São Januário levando essa campanha. Porque se depender do time, da organização, de treinadores, há muito pouco a se ressaltar, a se destacar nesse Vasco. Essa é uma campanha, Abel, eu sei que você costuma discordar desse ponto, que se o time subir, pode agradecer e fazer uma placa para a torcida, porque de fato é o torcedor que está levando o Vasco até aqui, que mantém o Vasco no G4 e com esperança de acesso. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, vocês acabaram de ver a fala do comentarista Brélien Pires, né, da ESPN, né, comentando sobre o processo de transição da SAF do Vasco e do torcedor Cruz Maltino. A gente já tinha falado do Brélien Pires aqui no vídeo no canal há um tempo atrás, ele detonando principalmente essa SAF que viria para o Vasco da Gama. Ele repete novamente, na época, o próprio passador de pano, o Flávio Dias, questionou o Brélien Pires. Olha que coisa inacreditável, que ia falar com ele que não seria essa situação para comentar, porque ele não tem conhecimento do que está acontecendo no Vasco. O passador de pano tentando falar de um jornalista competente, que é o Brélien Pires. Eu sempre acompanho o trabalho dele na ESPN, é um cara que tem um trabalho, né, muito importante aí no jornalismo esportivo brasileiro, é um dos jovens aí, talentos que surge nessa área de comentarista esportivo e fala muito bem, sempre falou muito bem do Vasco e agora fala bem do que realmente acontece dentro do clube. E o Brélien Pires criticou o processo de transição da SAF do Vasco da Gama, da 77 Partners, vindo aí com essa gestão desgraçada e golpista do Jorge Salgado, né?
e criticou esse processo de transição, e ele disse o seguinte: se não fosse o torcedor cruzmaltino, se não fosse a torcida do Vasco e não fosse São Januário, o Vasco hoje estaria brigando para cair para a Série C. Isso já tinha falado aqui no canal, isso aqui é o meu comentário, pela campanha que o Vasco vem desempenhando fora de casa. Uma das piores campanhas da sua história, fazendo uma campanha quase equivalente, parecida do ano passado fora de casa, uma campanha pífia, trágica, que o Jorge Salgado e Carlos Osório, essa gestão golpista, pilantra, vagabunda, tem muita culpa em tudo que vem acontecendo, porque é a pior gestão da história, e também a 77 Partners. Entrar agora? Correto, não entrar agora. Só que eles já vieram nesse processo aí desde fevereiro, e eles deixaram de contratar jogadores que poderiam aí agregar o Vasco para levar o Vasco à Série A. Eles se recusaram e fizeram uma logística totalmente errada para tentar contratar jogadores ano que vem, quando o Vasco viria aí subir a Série A. Só que o time não subiu a Série A, o time ainda corre muito risco. Vem o Londrina, vem o Sport, vem o próprio até o Ituano por fora nessa briga aí pela quarta vaga. O Brelier Pires foi totalmente aí perfeito na sua análise, né? Falando dessa transição ridícula da SAF do Vasco, dessa empresa aí, que é uma empresa totalmente aí no continente europeu fracassado, não tem nada de bom nas gestões do Josh Wanda e da 77 Partners, e enaltecendo a torcida do Clube de Regatas de Vasco da Gama, que vem trazendo as vitórias em São Januário. Por isso que é importante esse jogo de quinta-feira, o Vasco precisa vencer. E amanhã, torcer por um tropeço da equipe do Londrina. A gente chegou a esse nível, lamentavelmente, torcer para o Londrina perder uma partida, secar o Londrina. Esse é o Vasco de hoje, dessa gestão vagabunda, dessa gestão pilantra e desses caras que vêm entrando aí que não conhecem rigorosamente nada de futebol. Entendem sim de ganhar dinheiro, de vender jovens talentos, de fazer negócio de casas de apostas, que parece que eles têm. Esses caras que vêm entrando aí. Então a gente tem que enaltecer realmente a torcida do Vasco, e o Brelier Pires, esse grande comentarista, fez um comentário perfeito em sua análise ontem, comentando sobre essa situação do Vasco hoje, que é uma situação crítica, que é uma situação, novamente desesperadora, de uma gestão a pior da sua história, né, que vai levando ao Vasco aí com muito risco, perigosamente, de levar um terceiro ano seguido a uma Série B. Então, ele enalteceu a torcida, e o Vasco hoje, se está aí subindo a Série A, tem que agradecer a torcida do Vasco da Gama em São Januário, que está sendo o fator decisivo da volta ao Vasco à Série A. Então, parabéns, Brelier Pires. Você realmente é um verdadeiro jornalista que fala a verdade. Não é aí jornalistas ou canais de YouTube passadores de pano que estão coligados com essa gestão vagabunda aí comandada por Jorge Salgado. Meus amigos, um casaca no coração de todos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Sempre uma ótima manhã de sexta-feira a todos, estamos juntos, sempre em amor, essa cruz de malta que a gente leva no peito e brigando por ela, com certeza, brigando contra o sistema, contra a mídia e contra essa gestão vagabunda que vem destruindo o nosso clube. Uma ótima sexta-feira a todos vocês. Valeu, pessoal!